Meus irmãos, bom dia a todos. A graça de Cristo seja com vocês. Vamos abrir as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Dessa feita, estaremos lendo os versos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos. Poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, ou Atos de Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito. Capítulo 4, verso 1 a 4. Diz o texto: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Meus irmãos, a igreja, ela se encontrava cheia do Espírito Santo nesse momento, pregando a palavra com ousadia, vendo a presença dos dons espirituais. Ela vivia um momento de comunhão, no partir do pão e, evidentemente, sendo alimentada com a doutrina dos apóstolos. E mais, ela presenciou sinais e prodígios. Estes seguiam os apóstolos na doutrina, na pregação da palavra. Com toda essa dinâmica, meus irmãos, acontecendo, não era de estranhar que velhas figuras, já tão conhecidas entre os apóstolos, e que dessa feita representavam a perseguição contra a igreja, elas viessem a aparecer nesse momento diante deles. Eu, por exemplo, já ouvi dizer que uma igreja, ela cheia do Espírito Santo, inevitavelmente será perseguida. E ela sairá, por causa dessa perseguição, a pregar o Evangelho por onde for. Mas eu também já ouvi dizer a respeito da igreja que, para que ela venha a ser cheia do Espírito Santo, ela precisa passar por perseguição, ao ponto de poder chegar a pregar o Evangelho. Enfim, independente de como se dê isso, o fato é que a igreja, de uma forma ou de outra, ela será perseguida. Ela será perseguida de maneira individual, ou ela será perseguida também de forma coletiva. A igreja, ela sempre passará por momentos de perseguição em sua existência. E se tratando, meus queridos, deste momento, ele foi um momento, até estes versos, de muito entusiasmo, com cura, perplexidade do povo, pregação da palavra. Tudo isso era algo que trazia aos discípulos certas lembranças, e lembranças agradáveis, por assim dizer, de momentos importantes e vivenciados por eles. Este aqui foi um momento que aumentava a convicção deles sobre os ensinamentos de Cristo. Eles estavam vivenciando aquilo que presenciaram inúmeras vezes com o seu mestre. Porém, era mister que eles vivenciassem na manifestação do conhecimento de Cristo, ou seja, na pregação do Evangelho, o aspecto de sua própria natureza, da natureza do Evangelho, que refletiria de duas maneiras diferentes, tanto na vida daqueles que ouvem e recebem o Evangelho, como na vida daqueles que ouvem e rejeitam. Sobre o que eu estou falando, meus irmãos, nós encontraremos uma descrição até poética nas palavras do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 15, quando ele chama
esse aspecto duplo, por assim dizer, de o bom perfume de Cristo. Paulo vai dizer que eles, aqueles que pregam, aqueles que manifestam o conhecimento de Deus aos homens, eles são como o bom perfume de Cristo. Para uns, cheiro de morte, para outros, cheiro de vida. Nós aqui veremos facilmente esse aspecto em prática no texto que lemos. Sobretudo, meus irmãos, analisando suas implicações quanto à vida daqueles que têm sobre si os efeitos da manifestação do conhecimento de Cristo. Podemos começar fazendo a pergunta: mas o que é manifestar o conhecimento de Cristo? Meus irmãos, manifestar o conhecimento de Cristo é pregar Cristo em todos os lugares, em todas as ocasiões, em todos os momentos, independente do local que nós estivermos. O verso 1, ele ressalta que Pedro ainda estava falando ao povo quando os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo, olha o local, do templo, sobreveio a eles. O verso 1 diz: falando eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. No capítulo 3, nós vimos o que ocorreu. Ora, o milagre no que diz respeito a um homem cujo o seu nascimento, não é, desde o seu nascimento, melhor dizendo, ele era coxo, aleijado, mas que ele se dirigia até o templo para pedir esmolas. E nesta ocasião, Pedro e João vão até o templo no momento da oração e lá se encontram com esse homem. No encontrar com esse homem solicita esmolas aos apóstolos, mas Pedro diz a ele que daria algo a ele, algo inestimável, que em nome de Jesus ele andasse. E isso ocorre. O homem então se levanta, entra às portas do templo, a grande multidão que lá estava fica perplexa, se surpreende com o acontecimento e vai até Pedro e João, porque o homem retorna para eles. E nessa ocasião, Pedro aproveita a grande oportunidade para começar a falar de Jesus Cristo, da salvação, da ressurreição dos mortos, da eternidade do Espírito, e fala a respeito disso desde os profetas, utilizando o Antigo Testamento. O povo então para ouvir, e quando Pedro ainda está a discursar, aparecem essas figuras que eles já conheciam e perseguiam Jesus Cristo, o seu mestre, desde os momentos iniciais do seu ministério. Então eles aparecem, os saduceus e os sacerdotes. Bem, Pedro e João estavam no templo, manifestando a todos aqui o conhecimento de Cristo a partir das Escrituras, através dos profetas, falando da ressurreição do corpo, da imortalidade da alma e dizendo que Cristo era o Messias prometido. Com tudo isso que eles falavam, eles queriam comprovar que aquele que foi morto por eles, pelaquela grande multidão, se tratava nada mais nada menos do que o Messias que eles tanto esperavam. Ora, meus irmãos, mas será que não havia outro local para Pedro pregar? Será que não havia outra ocasião para Pedro pregar? Será que ali seria o melhor momento e o melhor local para Pedro começar a manifestar o conhecimento de Cristo? É claro, queridos, que havia outro local. É claro que havia, talvez, outros momentos. No entanto, vemos que os apóstolos aqui, cheios do Espírito Santo, eles não se intimidam em ir ao templo, como nos mostra o verso 1 do capítulo 3, como também eles não se intimidam em relação às autoridades e aos julgamentos que poderiam advir daquela própria multidão. Eles não se incomodam com isso, eles não se constrangem com isso, eles não se intimidam com isso, porque o desejo deles
era manifestar o conhecimento de Cristo a todos, em qualquer lugar. E essa ocasião de ir ao templo, sendo eles judeus, era uma ocasião ao qual eles vinham como uma grande oportunidade. Ou seja, sendo judeus, eles tinham livre acesso ao templo. Sendo judeus, eles poderiam falar na mesma língua que o povo. Sendo judeus, eles poderiam falar de coisas que o próprio povo conhecia no que diz respeito no tocante aos decretos de Deus, aos ensinamentos da lei, e nesse caso, necessariamente, apontar Cristo Jesus de forma direta, de forma concisa, de forma clara e de forma veemente, pois foi isso que Pedro justamente faz diante daqueles que ele estavam. É interessante, meus irmãos, vermos que, mesmo sabendo que eles iriam dar de encontro a sacerdotes, aos mestres da seita dos saduceus e ao exército religioso daquele local, eles se dirigem para lá em uma normalidade até extraordinária. Esses homens, antes indoutos, sem conhecimento, meros pescadores, mas impelidos pelo Espírito Santo, eles se impuseram no templo, um local que representara a glória de Israel, entendido como local onde Deus habitava. Eles vão então até lá e eles começam a falar de coisas contrárias àquela seita. Eles falam sobre a ressurreição do corpo, eles falam sobre a eternidade do Espírito, eles falam sobre a revelação oral da palavra de Deus por meio dos seus profetas, e principalmente eles falam a respeito da salvação que se dá pelo nome de Jesus Cristo. Todas essas doutrinas eram contrárias às crenças dos saduceus, mas nada disso, como cerne do evangelho de Pedro e de João, impedem que eles possam estar diante daquela grande multidão e até mesmo enfrentar as autoridades que lá estavam. Eles enfrentam, eles vão, porque estão impelidos pelo Santo Espírito, porque estão cheios de Deus, porque entendem a sua missão, porque era para eles necessário tornar o conhecimento de Cristo manifesto em todos os locais. Meus irmãos, este procedimento de manifestar, tornar conhecido, ensinar, pregar o conhecimento de Cristo, ele também é descrito por Paulo como o exalar o bom perfume de Cristo. Isso nós podemos ver na sua carta de 2 Coríntios, você pode abrir, no capítulo 2, verso 14. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo entendia, como Pedro e João e os demais apóstolos, que era necessário tornar conhecido ou manifesto o conhecimento de Cristo, como alguém que está diante de um grande jardim e inevitavelmente vai estar a sentir o exalar do perfume das flores daquele jardim. Assim é tornar manifesto o conhecimento de Cristo. Queridos, exalar a fragrância do bom perfume de Cristo consiste em manifestar o conhecimento de Cristo, e manifestar o conhecimento de Cristo é pregar Cristo em todos os locais, em todos os lugares, independente de onde for e a quem quer que seja. A quem quer que seja. A igreja, ela passará a ser perseguida justamente se assim fizer. A igreja passará a encontrar seus adversários quando ela se impor a manifestar o conhecimento verdadeiro do Supremo Senhor. Meus irmãos, existem implicações quanto à manifestação do conhecimento de Cristo.
Não pensemos nós que sairemos por aí agora, em todos os lugares que estivermos, a manifestar o conhecimento de Cristo. É sim uma missão nossa, mas que nada acontecerá conosco, mas que simplesmente faremos isso de uma forma simples, onde não encontraremos empecilhos, atrapalhos, não seremos até mesmo confrontados, não passaremos por situações adversas. A verdade é que é só tentar fazermos isso, e sim encontraremos pessoas até mesmo cheias de ódio em seus corações. É somente falarmos, pronunciarmos que a salvação ela vem do Senhor, e somente a partir e através do Senhor que veremos corações se manifestarem completamente contrárias a essa verdade. Mas também veremos a partir da Escritura Sagrada que existe o duplo efeito dentro da manifestação do conhecimento de Cristo, tanto sobre aqueles que anunciam esse conhecimento, como sobre aqueles que ouvem esse conhecimento. Podemos ver, meus irmãos, essas implicações do conhecimento de Cristo, de maneira que elas se dão de duas formas: naqueles que se manifestam, ou manifestam o conhecimento de Cristo, como naqueles que ouvem sobre o conhecimento de Cristo. Eu falarei primeiramente sobre os efeitos naqueles que manifestam o conhecimento de Cristo. Dois são os efeitos: eles serão perseguidos e sofrerão por causa da manifestação do conhecimento de Cristo, como também eles serão recebidos e aceitos por causa da manifestação do conhecimento de Cristo. No versículo 2, nós temos a descrição de algumas razões pelas quais os que manifestam o conhecimento de Cristo, eles são perseguidos e sofrem nas mãos dos seus perseguidores. Vejam comigo, no versículo 2 do capítulo 4 de Atos. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, ou seja, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus sobrevieram a Pedro e a João, porque eles estavam ressentidos por eles, os apóstolos, estarem ensinando e anunciarem a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Veja que Pedro e João só estavam falando a respeito das coisas que os próprios profetas já tinham dito, estavam interpretando a lei do Senhor, o Antigo Testamento, os profetas. E então os saduceus, eles começam a ter um sentimento contrário. O sentimento contrário proveniente dos saduceus é um sentimento de ressentimento. Ressentimento, meus irmãos, porque na verdade os saduceus, eles estavam movidos por uma intolerância religiosa. Uma intolerância religiosa estava acontecendo naquele momento. Eles não aceitariam que mais uma seita viesse se levantar. Eles eram vistos como os detentores da lei. Eles não aceitavam a revelação oral por parte dos profetas. Eles só acreditavam no Pentateuco, na Torá, e eles defendiam o Pentateuco e a Torá com unhas e dentes. Logo, com uma força muito forte politicamente falando, porque eles tanto estavam ligados aos sacerdotes, como eles também estavam ligados aos ricos. Eles tinham condições, necessariamente aqui falando, de poder mover as autoridades de maneira a ir contra todos aqueles que pensassem diferente deles. Assim é o que acontece aqui com Pedro e João. Tanto é que eles são presos porque anunciam um ensinamento diferente daquilo que é o ensinamento dos saduceus. Veja, há uma intolerância religiosa
acontecendo. Nós vemos aqui o restringir qualquer tipo de ensinamento religioso contrário ao sistema e à ordem, ou mesmo à religião oficial adotada por uma nação, através de uma lei, através de um decreto proveniente de uma autoridade maior. E mais, punindo aqueles que procederem desta forma. Vejamos que eles foram presos. Espera-se que eles sejam julgados. E isso vai acontecer mais à frente. Por sinal, meus irmãos, os cristãos, eles foram os primeiros a trazer luz sobre a questão da tolerância religiosa baseada no motivo da paz ou da ausência de perseguição, e isso através de um modelo de democracia. Há um teórico chamado Johannes Althusius, um pensador holandês do século XVII, que ele diz o seguinte na sua obra A Política: se o magistrado invade o poder de Deus, excede o limite de sua jurisdição e reivindica para si o poder sobre as consciências dos homens, não fará impunemente em decorrência da perseguição. Ou seja, quando o magistrado ele invade aquilo que é a esfera divina, aquilo que é a esfera eclesiástica, ele fará isso através, meus irmãos, de invadir a consciência dos homens. E ele, quando faz isso, ele não tem outra alternativa a não ser promover perseguição. Althusius vai dizer o seguinte: foi assim que, ao tempo dos Macabeus, surgiram muitas sublevações em virtude do tratamento injusto. Quando os escribas e os fariseus perseguiram a doutrina de Cristo, ocorreram desordens que jamais existiram. Em consequência, somos levados a dizer que a perseguição aos cristãos tem sido sempre a causa dos maiores males. E aí ele diz mais: portanto, aquele que desejar ter um reino pacífico deve se abster de perseguir. E aí você entende, nós começamos a entender a mentalidade de Althusius como um cristão, de saber que o poder com relação ao convencimento na palavra de Deus não está na persuasão humana, não está na força que o homem pode impetrar, quer seja através da violência, ou quer seja através das suas próprias argumentações, ou de um sistema que ele possa construir. Mas a força do convencimento está no próprio Espírito de Deus, agindo por intermédio da sua palavra. Por isso, para um cristão como Althusius, era mister fazer com que a liberdade ela pudesse imperar, para que houvesse paz, e assim, através dessa paz, os homens pudessem anunciar a Cristo de maneira livre, sem nenhum tipo de perseguição. Mas a realidade, meus irmãos, a realidade, ela é bem diferente daquilo que podemos ver, ou melhor, daquilo que podemos ouvir aqui de Althusius. A realidade, nós podemos ver na história da igreja. E a história da igreja, ela está cheia de personagens que figuraram como vítimas de regimes que se reconheciam até mesmo cristãos, mas que perseguiam verdadeiros cristãos, que anunciavam a palavra de Deus, que quiseram dar as suas vidas pela verdade. Por exemplo, houve um teólogo italiano chamado Pietro Martire, foi professor de Oxford, e ele sofreu perseguição da coroa inglesa, ao ponto que ele teve o corpo da sua esposa desenterrado, para que ele pudesse ser julgado por heresia. Nem mesmo os corpos mortais já enterrados, eles tiveram paz através da perseguição. Adiante, meus irmãos, no verso 3, nós vamos ver que os saduceus, os sacerdotes e o capitão do templo, eles prenderam
os apóstolos e recolheram eles ao cárcere até o outro dia. Esse verso aqui, ele deixa claro que manifestar o conhecimento de Cristo, ele pode insuflar o ódio das religiões, pois elas se veem como competidoras de um status quo. Elas estão lá e não permitem que outra verdade ou que outro conhecimento venha se levantar contra ela. Se veem como o prestígio ameaçado entre o povo e se vê qualificada entre os seus seguidores como um ensino falso, quando outro ensino consistente e verdadeiro lhe sobrepõe. Com isso, aqueles que são propagadores do conhecimento de Cristo, eles devem saber que precisam estar preparados, é isso mesmo, para enfrentarem oposições. Essas oposições que vão lhe causar sofrimento, perseguição, e é uma perseguição por muitas vezes ferrenha, vinda de autoridades religiosas, políticas e até militares. Meus irmãos, isso vai acontecer porque eles estão a levar a todos os lugares o conhecimento de Cristo. Alguns textos bíblicos falam sobre as promessas de Deus em relação a tal questão. Abra comigo, por favor, João capítulo 15. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Em João 15 nós temos as palavras de Jesus aos seus discípulos, antes da sua partida, antes de enfrentar a via crucis. Cristo diz o seguinte no capítulo 15, verso 20, depois o 25 até o 27. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Versículo 25 a 27. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque está comigo desde o princípio. Cristo alerta seus discípulos. Cristo fala que eles seriam suas testemunhas, e da mesma forma que ele foi perseguido, seus discípulos também seriam perseguidos. E é o que estamos a ver. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 14, por favor, abram. Nós vamos ver o alerta agora de quem passou por perseguições. Alerta esse dado à igreja. Uma igreja que também estava na diáspora, sendo perseguida. Pedro diz: amados, verso 12 a 14, do capítulo 4, 1 Pedro. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Uma das formas de percebermos se o Espírito Santo de fato está em nós seria no anunciar, no manifestar o conhecimento de Cristo aos homens, e estarmos sendo injuriados por causa do nosso procedimento ou por causa do nosso pensamento, estarmos sofrendo grandes afrontas, estarmos sendo provados, estarmos sendo passados como que pelo fogo, mas passando, meus irmãos, de forma alegre, exultando, porque estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Logo, o modelo é Cristo. Não há como anunciar tal conhecimento e não vislumbrar os seus efeitos sobre aqueles que anunciam esse conhecimento. Não há. Inevitavelmente.
Pedro ainda vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 19: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. É completamente desafiador, irmãos. E evidentemente somente a partir da ação do Santo Espírito nós poderemos passar por coisas semelhantes. Nós conseguiremos enfrentar tais efeitos da manifestação do conhecimento de Cristo. Todas essas promessas, queridos, elas são promessas e palavras direcionadas para aqueles que manifestam o conhecimento de Cristo em suas vidas, testemunham a respeito das grandes doutrinas ensinadas por Cristo e suas realizações, pois Cristo sabia que estes precisariam de consolo, de alento, nesses momentos difíceis e complicados. É Cristo dizendo a nós que estaríamos com Ele, ou que Ele, na verdade, estaria conosco. Mas, meus irmãos, manifestar o conhecimento de Cristo, além de perseguição e do sofrimento daqueles que o fazem, também possui como segundo efeito o recebimento dos que sofrem e também do conhecimento de Cristo por aqueles que ouvem. O efeito é duplo, sobre aqueles que estão a anunciar, como também sobre aqueles que estão a ouvir. Aqueles que estão a anunciar, eles sofrem perseguições, mas eles também são recebidos. Aqueles que estão a ouvir, eles recebem o conhecimento na sua manifestação, mas eles também podem rejeitar esse conhecimento. Falamos da perseguição e sofrimento, meus irmãos, e agora falaremos sobre a recepção dos servos e do conhecimento de Cristo. No verso 4, nós temos a narrativa de que muitos dos que ouviram a palavra, eles aceitaram, ao ponto de subir o número de homens a quase 5.000. Estamos agora falando de uma igreja forte, ativa, cheia do Espírito Santo, no poder do Espírito, cheia da doutrina dos apóstolos, do conhecimento de Deus, mas também aumentando em número, porque ela recebeu a manifestação do conhecimento de Deus. Evidentemente, meus irmãos, que há uma operação divina quanto a isto. Nós vamos perceber que, pelos próprios termos usados aqui, Lucas, ouvir significa estar dotado pela faculdade de ouvir, entender o que foi dito, considerar o que foi dito. E já o verbo aceitar significa estar persuadido, acreditar. E ele é utilizado no Novo Testamento para denotar convicção e verdade, para a qual um homem é impelido de uma certa prerrogativa interna. É como se existisse uma lei na alma, e somente uma força advinda da sua exterioridade pudesse mover essa alma em direção à convicção da verdade. É como não? É assim. Essa força, ela vem de uma pessoa, que é do próprio Espírito Santo. Ela vem de Deus. Assim, queridos, está claro que o Espírito Santo foi quem operou nos corações, ou sobre os corações, a fim de que o conhecimento de Cristo ele fosse ouvido, e não só ouvido, ele fosse aceito, recebido por aqueles homens que estavam ali em pé, ouvindo a respeito da manifestação do conhecimento de Cristo. Eles recebem o conhecimento de Cristo, eles receberam o conhecimento de Cristo, suas verdades, e eles, meus irmãos, quereram, eles quiseram se tornar como Cristo. Eles agora passam a também dar testemunho de Cristo. Eles todos agora manifestam o conhecimento de Cristo neles. Logo, eles recebem a manifestação do conhecimento de Cristo. E eles se tornam aquilo
para o qual a palavra foi propagada. Eles se tornam cristãos, servos de Deus, mas testemunhas do conhecimento de Cristo. E vamos agora perceber outro efeito da manifestação do conhecimento de Cristo sobre aqueles que recebem o conhecimento de Cristo. Ou melhor, sobre aqueles que manifestam o conhecimento de Cristo. Esses que manifestam o conhecimento de Cristo, eles são recebidos por aquele que recebe. Veja João, por exemplo, capítulo 13, versículo 20. Diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Uma vez que os apóstolos foram enviados, eles esperavam também ser recebidos. E eles seriam recebidos a partir da manifestação do conhecimento de Cristo, por aqueles que recebessem o conhecimento de Cristo. Então aqueles que recebem o conhecimento de Cristo, recebem consigo aqueles que foram enviados para manifestar o conhecimento de Cristo. É aqui onde entendemos a união proposta por Cristo na sua obra. A sua união, embora mística, em relação a ser ele o corpo de Cristo na sua igreja, a ser ele o cabeça na sua igreja, que é o corpo, ela também se dá de forma concreta, real, plausível, onde os irmãos estarão recebendo, aqueles que anunciam, estarão recebendo todos aqueles que recebem a palavra de Deus, tornando-se um só corpo, tornando-se uma só igreja, tendo uma só fé, tendo um só conhecimento a respeito de Deus, tendo um só batismo, como diz Efésios, no seu capítulo 4. Meus irmãos, porém, restam aqueles que rejeitam o conhecimento de Cristo. E esses, nós podemos ver no texto que são representados pelos saduceus, sacerdotes e todos aqueles que perseguiram os cristãos. Todos esses, eles se enquadram dentro dessa situação. Estes recebem o efeito da manifestação do conhecimento de Cristo, mas de forma que o bom perfume de Cristo neles tem cheiro de morte. Haverá morte para eles. A razão está no fato de que estes preferem as suas próprias verdades ao invés do conhecimento de Cristo. Eles rejeitam a fonte de todo o conhecimento verdadeiro, rejeitam a palavra, rejeitam Cristo, rejeitam a verdade. E Jesus vai dizer para estes, no capítulo 12 de João, capítulo 48, abra por favor. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Como eu disse, estes não suportam ouvir outro ensino, e ainda mais um que contraste veementemente com sua doutrinação. Eles sentem-se acuados, inseguros, desejam calar seus oponentes através de injustiças, de injusta violência, por vezes até legalizada, meus irmãos. Querem pôr uma mordaça na boca da igreja, a fim de deter os seus ensinos, a fim de deter o ensino da criação, da instituição divina dos magistrados, da liberdade religiosa, da proteção da esfera familiar e também do seu núcleo indivisível. Dizendo agora que a família é composta por outros entes estranhos àquilo que a Escritura fala. Bem como, meus irmãos, tantos outros ensinos cristãos estão sendo atacados, dando conotações políticas partidárias a estes ensinos, para que eles possam assim serem atacados. Estas são algumas das grandes intenções, queridos, dos perseguidores atuais da igreja no nosso tempo.
Nós somos perseguidos sim, dessa forma, quando tais provocações são feitas contra a igreja do Senhor, contra o próprio Senhor. E sabedores disto, meus irmãos, é preciso que estejamos atentos, mas com a certeza de que não há escapatória para aqueles que intentam perseguição ante a igreja de Jesus Cristo, ou para aqueles que querem impedir que a manifestação do seu conhecimento alcance outros lugares, ou todos os lugares. Pois, meus irmãos, mesmo que venham impetrar uma extensa e sangrenta caçada aos cristãos, a história humana nos mostra, e também a Escritura afirma, que a igreja do Senhor é imbatível. Ela é imbatível. Além do que, meus irmãos, é o próprio Deus que peleja as suas batalhas. Apocalipse capítulo 19, verso 15, nos diz sobre Cristo o seguinte: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. As nações podem se levantar sim contra a igreja do Senhor, contra o próprio Senhor, mas elas vão de cair, porque Ele, meus irmãos, está, queridos, a desembaiar a sua espada, que é a sua palavra. Ele está, meus irmãos, a ferir, e Ele está a reger com cetro de ferro, e Ele faz isso de maneira pessoal, pessoalmente. É Ele mesmo. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, quando caiu do seu cavalo, ou foi derrubado do seu cavalo, perguntou quem estava a fazer isso com ele. E Cristo diz a ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo passou por tamanha questão, ele sentiu na pele, ele experimentou isso, ao ponto de que, inevitavelmente, ele se volta para Cristo Jesus e passa a ser também um perseguido. Antes perseguidor, agora perseguido. Também, meus irmãos, nos diz as Escrituras em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Por isso, não há como atacar a igreja e não ver se esvairar, ou se esvair, junto com os cristãos, tudo aquilo que sustenta o que é necessário para a continuidade de uma existência digna e pacífica. Altúzios, na sua teoria, está certo, porque atacar os cristãos é o mesmo que querer derrubar tudo aquilo que pode deixar-nos subsistir, que pode nos fazer com que esse modo de existência democrático que hoje nós vemos, a liberdade que nós temos, e até mesmo o convívio social que nós temos, ele venha ruir junto com os cristãos, se estes forem atacados. Logo, toda a perseguição contra os cristãos, ela tem se mostrado uma faca de dois gumes, que traz consigo consequências inexoráveis sobre aqueles que têm tentado contra a integridade da igreja de Cristo. Não há como atacar a igreja de Cristo e achar que sairá ileso de tal circunstância. O dano, materialmente falando, pode ser até devastador, mas as consequências, elas são eternas. As consequências são eternas. 2 Pedro capítulo 4, verso 18, tem uma pergunta extremamente interessante para estes, para os ímpios. Abra, por favor. 2 Pedro capítulo 4, verso 18. Pedro diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se é até mesmo dando a sua própria vida, que o justo, ele vai demonstrar
a manifestação do conhecimento de Cristo, em que ele é salvo. E isso, Pedro coloca que é a grande dificuldade que nós podemos até passar. Como comparecerá o ímpio diante do santo? O que ele terá para apresentar? Por isso, meus irmãos, as palavras de Cristo à sua igreja são de resistência, mas uma resistência de maneira a viver a liberdade, não por pretexto da milícia, não para sairmos fazendo guerras, mas vivendo como servos de Deus, tratando com honra as autoridades, amando os irmãos e temendo a Deus. Lembrando-nos sempre que a palavra de Deus não está acorrentada, como diz Paulo em 2 Timóteo 2,9, pela qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Podemos sim ser aprisionados, jogados no cárcere, mas tenhamos certeza, a palavra de Deus não está acorrentada. O reino de Deus, ele não está parado. O reino de Deus, ele está a se expandir. Calvino, comentando o texto de Atos capítulo 4, verso 1 a 4, ele escreveu o seguinte: vemos aqui que foi concedida liberdade a Satanás e aos ímpios para se irarem contra os filhos de Deus, mas que eles não podem prevalecer. Antes, Deus promoveu ainda mais o reino do seu Filho. Cristo reuniu as suas ovelhas, e que uns poucos homens desarmados, providos de guarnições, manifestam mais poder na sua voz do que o mundo inteiro irado contra eles. Nosso primeiro armamento, então, segundo Calvino, são as nossas vozes. Por isso Cristo vai falar que o Consolador, o Espírito Santo, ele há de nos lembrar tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós fomos ensinados, para que em momentos como este, possamos sim, como Paulo, fazer as nossas defesas, mas na verdade a nossa defesa é a própria defesa do Evangelho. É a própria defesa do Evangelho. Meus irmãos, os assaltos do império das trevas, eles não podem conter o progresso do reino de Cristo, por meio da pregação do Evangelho e manifestação do conhecimento. Não há como deter. Vamos ver que as investidas de Satanás se intensificam no livro de Atos, mas não impedem o avançar do reino de Deus por meio do testemunho apostólico. Vamos ver que o livro de Atos termina até mesmo com Paulo sendo preso, mas com o Evangelho chegando a Samaria, a Judéia e até os confins da terra. Na conclusão, eu quero fazer algumas aplicações. Meus irmãos, não devemos nos iludir sobre que as pessoas respondam sempre positivamente à proclamação do Evangelho. A grande verdade é que estejamos prontos para que grande maioria das pessoas que abordamos falando a respeito do Evangelho de Cristo, elas respondam negativamente. Mas nem por isso, que haja desânimo em teu coração, ao ponto de você deixar de falar, de manifestar o conhecimento de Cristo até mesmo a estes. Novamente, se preciso for, se adequado for, e se você não estiver jogando pérola a porcos. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que o homem, em sua natureza, é averso à verdade, por causa do pecado que habita em seu coração. Com essa consequência devastadora, a verdade se torna um remédio amargo a se tomar, e que muitas vezes é vomitado por este homem. Lembro-me que uma das últimas investidas que fiz, vinha até com um senhor de idade, e ele me falando a respeito da família dele, dos irmãos dele, do convívio com relação aos filhos dele, o quanto os filhos deles eram prósperos e se relacionavam bem.
E aí quando chegamos em casa, ele vinha trazendo uma encomenda para mim no carro, eu vinha com ele no carro. Minha mãe desce e a gente começa a falar de Cristo para ele. Rapaz, aquele homem que leva em consideração um bem comum, mas um bem importante, que é a família, não entendia nada a respeito da família de Deus. E por não entender nada sobre a família de Deus, ele preferia abraçar a religiosidade dele com unhas e dentes, demonstrando um coração raivoso contra Deus. Quando se falava a respeito de Jesus Cristo, que ele é o nosso irmão, mas que por ele, foi ele quem deu a vida por nós, foi ele então que se entregou, e somente por ele nós podemos ser salvos, porque nenhuma das nossas obras é capaz de ser aceita diante de Deus para tal feito. Ele não ouvia nada, meus irmãos. Ele simplesmente falava junto comigo, junto com minha mãe, num tom de voz áspero, ignorante, violento e cheio de razão sem ter razão. Isso é um pouco do que nós podemos encontrar, que às vezes entristece por podermos enxergar de fato a situação do estado da alma humana, mas também nos alegra em saber que é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo ponto, meus irmãos, é que com frequência a oposição à proclamação teocêntrica, cristocêntrica e ousada do Evangelho parte de dentro da própria igreja instituída. Não vai ser difícil de encontrarmos lideranças que se colocarão em oposição à pregação das verdades de Deus. Assim como aconteceu com o Senhor Jesus, com os apóstolos e com os reformadores protestantes, é a própria liderança eclesiástica corrompida quem costuma perseguir aqueles que anunciam o Evangelho com fidelidade. Sim. Quando falarmos a respeito das verdades de Deus, anunciando as heresias deste momento, faça isso no Face que você vai ver. Não vai ser difícil você encontrar um dito irmão seu dizendo: não julgue para que não seja julgado. Quem é você para estar falando a respeito da igreja A ou B ou C? É fácil encontrarmos esses defensores, desconhecedores da história da igreja e dos problemas atuais que a igreja enfrenta. Infelizmente, está cheio disto. E o último ponto, a principal lição que esta passagem, meus irmãos, ela ensina é que toda oposição e determinação do reino das trevas com a intenção de impedir o avanço do reino de Deus, ela é detida pelo triunfo de Cristo. Saiba, se você ganha um debate, quem triunfou foi Cristo. Saiba, se uma alma ela foi conversa, quem triunfou foi Cristo. Saiba que se você foi liberto de uma grande perseguição, quem triunfou foi Cristo. E se ainda que você entregar a sua própria vida no tocante a manifestar o conhecimento de Cristo, quem triunfou foi Cristo. A igreja avança e o reino de Deus é provido até a consumação dos planos eternos e a salvação do último eleito. Portanto, podemos dizer e repetir: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que Deus os abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Senhor, aquele que é o dono da igreja, que triunfa cavalgando velozmente e veementemente contra todos os principados e potestades que se contrariam ao teu ser e aos teus ensinos. Ó Pai amado, nós rendemos graças ao Senhor, porque vemos o santo cuidado da tua parte em cuidar dos eleitos, ó Deus amado, em dar segurança a eles,
em, ó Deus, promover liberdade religiosa para que eles possam manifestar o conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Mas também, ó Deus, nós Te bendizemos, Senhor, e enaltecemos o Teu santo nome, porque nesta Tua segurança, nós somos, ó Pai, informados pela santa palavra do Senhor, que podemos sim sofrer grandes perseguições, como o nosso Senhor sofreu, mas passando por elas de maneira alegres, de maneira a exultarmos, passarmos por elas, ó Deus, de maneira a nos tornarmos coparticipantes do sofrimento do Teu Filho Jesus Cristo. Vemos com isso grande privilégio a nós, de sermos chamados como Ele foi chamado, de servos sofredores, de passarmos, ó Deus, por tais pisaduras, mas sim com a grande diferença de que não somos merecedores de tal feito, de que na verdade, Senhor, estamos simplesmente tentando imitá-lo, buscando, ó Deus amado, testemunhar, ó Pai, da verdade do Senhor, da pessoa do nosso Senhor, a fim de que outros sejam impactados por tamanha verdade e possam ser chamados para o reino do Senhor que avança dia após dia. Te glorificamos, ó Deus, porque a igreja do Senhor marcha triunfante em todos os lugares. Por mais que ela seja perseguida, Senhor, em países que estão, ó Pai amado, fechados para o Evangelho, sabemos que é o Senhor que abre as portas, porque Cristo já triunfa. E nós aguardamos sim, ó Deus, o grande dia em que veremos concretamente tais coisas acontecerem, onde Ele, ó Deus, com sua espada afiada em sua boca, regendo as nações, ó Deus, com o cetro de ferro, estará, ó Deus, a ir de encontro a essas nações, manifestando o seu poder e a sua soberania. Ó Deus amado, que o Senhor, Pai, nos instrua, que o Senhor, Deus, nos capacite, que o Senhor nos encha do Teu Espírito, para que alcançemos, sim, se for essa a Tua vontade, tamanha obra, para a glória do Teu santo nome. Assim nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém.